Eclesiastes, capítulo 1. Tudo é inútil. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, tudo é inútil. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios fluem para o mar, contudo o mar nunca se enche. Para o lugar de onde fluem os rios é que eles voltam a fluir. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos se fartam de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. A sabedoria é inútil. Eu, o mestre, fui rei de Israel, em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para examinar tudo o que é feito debaixo do céu. Que tarefa dura Deus pôs sobre os homens, para que se ocupem com ela. Observei tudo o que é feito debaixo do sol. Vi que tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Falei comigo mesmo, veja só, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, eu me dediquei a compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois, quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior a frustração. Eclesiastes, capítulo 2. Os prazeres são inúteis. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente o prazer, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Eu disse, o riso é loucura, e para que serve o prazer? Com a mente investiguei como estimular o meu corpo com o vinho, mantendo-a, porém, orientada pela sabedoria, e como acolher a insensatez. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Realizei grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que me precederam em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Assim, excedi a grandeza de todos os que me precederam em Jerusalém, conservando comigo a minha sabedoria. Não neguei aos meus olhos nada que desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. De fato, meu coração se alegrou em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Entretanto, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era inútil. É correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. A sabedoria e a insensatez são inúteis. Então, passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Observei que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Contudo, cheguei à conclusão de que ambos têm o mesmo destino. Então eu disse a mim mesmo, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio?
Também disse a mim mesmo: isso também é inútil. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre nos dias futuros. Ambos serão esquecidos. O sábio morre tal qual o tolo. O trabalho árduo é inútil. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Desprezei todo o meu trabalho pelo qual eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei de deixá-lo para aquele que me suceder. E quem sabe se ele será sábio ou tolo? No entanto, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também é inútil. Cheguei a ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar o resultado do seu trabalho como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é inútil, um grande infortúnio. Que proveito tem um homem de todo o trabalho e de todo o empenho com o que se esforça debaixo do sol? Todos os seus dias estão cheios de pura dor e de tarefas frustrantes. Nem mesmo durante a noite o seu coração descansa. Isso também é inútil. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus, pois sem Ele quem poderia comer ou encontrar satisfação? Ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus lhe dá a tarefa de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem é do seu agrado. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de consertar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que ganha o trabalhador com o seu esforço? Vi a tarefa que Deus impôs aos homens para que se ocupem com ela. Ele fez tudo belo ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Sei também que poder comer, beber e ser recompensado por todo o seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso, nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. O que é já foi, e o que será também já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Vi algo mais debaixo do sol. No lugar da justiça havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Eu disse a mim mesmo: Deus julgará tanto o justo como o ímpio, pois há um tempo para todo o propósito, um tempo para julgar tudo o que é feito. Também disse a mim mesmo: quanto aos homens, Deus os prova para que vejam que são como os animais. Certamente o destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem nenhuma sobre o animal. Tudo é inútil. Todos vão para o mesmo lugar, todos vieram do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Portanto, observei que não há nada melhor para o homem do que desfrutar o seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem poderá trazê-lo para ver o que acontecerá depois de morto? Eclesiastes capítulo 4. Opressão, trabalho duro e solidão. De novo observei toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console.
Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Observei que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito trabalho. É correr atrás do vento. Observei também outra situação sem sentido debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar, mesmo assim os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Para quem trabalho tanto, ele se perguntou. E por que razão me privo de coisas boas? Isso também é inútil, é uma dura tarefa. É melhor serem 2 do que 1, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cai, e não tem quem o levante. Além do mais, se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O poder é inútil. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que todos os que viviam e andavam debaixo do sol seguiam o jovem, o sucessor do rei. O número dos que o seguiram era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 5. Cumpra os seus votos. Quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer sacrifício de tolos, que nem sequer sabem o mal que fazem. Não abra a boca precipitadamente, nem se apresse no seu coração para proferir alguma palavra diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso sejam poucas as suas palavras. Das muitas ocupações brotam os sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, nem diga ao mensageiro do templo: o meu voto foi um engano. Por que irritar Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o trabalho das suas mãos? Em meio a tantos sonhos vazios e palavras inúteis, tema a Deus. As riquezas são inúteis. Se você vir o pobre oprimido em uma província e reparar que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial é observado por alguém que ocupa posição superior e sobre os 2 há outros em posição ainda mais alta. Todos se aproveitam da terra, até o rei lucra do campo. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. Com o aumento dos bens, multiplicam-se os que os consomem. De que adianta tudo isso se não dar ao dono um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito. No entanto, a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade de quem as possui, ou riquezas que se perdem em um mau negócio. Quando o dono chegar a ter um filho, nada restará para ser herdado. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim ele vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível: como o homem vem, assim ele vai. E qual é o proveito de todo o seu esforço em busca do vento? Todos os dias da sua vida ele come nas trevas, com grande frustração, doença e ira. Eis o que observo ser uma coisa boa: comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol. Durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, é algo agradável ao homem, pois esta é a porção que lhe cabe. Além do mais, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua porção e a ser feliz no seu trabalho, isto é um presente de Deus. Raramente essa pessoa pensará na brevidade da sua vida, porque Deus a mantém ocupada com a alegria do coração.
Eclesiastes capítulo 6. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso é inútil, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, não importa quanto viva, se não desfrutar as coisas boas da vida, nem receber um enterro digno, digo que um natimorto tem melhor sorte que este homem. Pois o natimorto nasce inutilmente, parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol, nem conhecido coisa alguma, ele tem mais descanso do que tal homem. Mesmo que vivesse 2 vidas de 1000 anos cada, não veria nada de bom. Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem, do que dar vazão ao desejo. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu nome e já se sabe o que o homem é. Não se pode disputar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais inutilidade há. E que proveito há nisso? Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias da sua vida sem sentido, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Eclesiastes capítulo 7. A sabedoria. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A frustração é melhor do que o riso, porque um rosto triste faz bem ao coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também é inútil. A extorsão torna o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o início, e a paciência é melhor que o orgulho. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, porque os velhos tempos foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, tal como o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Observe o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto uns quanto outros, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Nesta minha vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morre apesar da sua justiça, e um ímpio cuja vida se prolonga mesmo na sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom agarrar uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria concede mais força ao sábio que 10 governantes a uma cidade. Não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não leve a sério todas as palavras que o povo diz, caso contrário poderá ouvir o seu próprio servo amaldiçoando você, pois no seu coração você sabe que muitas vezes também amaldiçoou outros. Tudo isso eu examinei por meio da sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está distante e é muito profunda, quem pode descobri-la? Voltei então a minha atenção para compreender, investigar, buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para entender a tolice da impiedade e a insensatez da loucura. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de armadilha, cujo coração é um laço e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será pego na sua armadilha. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri.
ao comparar uma coisa com a outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca há algo que ainda não encontrei. Entre 1000 homens achei apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não encontrei uma sequer. Encontrei apenas isto: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Eclesiastes capítulo 8. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem ilumina o seu rosto e muda o seu semblante carregado. A obediência ao rei. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que ele quiser fazer, pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. O coração sábio saberá a hora e a maneira justa de agir, porque há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Como ninguém tem o poder de dominar o vento, tampouco há quem tenha poder sobre o dia da própria morte. Como não se pode ser dispensado em tempo de guerra, tampouco a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me dediquei a refletir sobre tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar santo. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também é inútil. Quando não se executa logo a sentença de um crime, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias como sombra serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que merecem os justos. E eu digo que isso também é inútil. Por isso recomendo que se celebre a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam estes os companheiros no seu trabalho durante todos os dias da vida. Que Deus lhe der debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a observar a tarefa que se faz sobre a terra, dos que não conseguem dormir nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que o homem se esforce para investigá-lo, não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue compreendê-lo. Eclesiastes capítulo 9, o destino comum a todos. Dediquei-me a tudo isso e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, bem como o seu trabalho, estão nas mãos de Deus. Mas ninguém sabe o que espera, seja amor, seja ódio. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Além do mais, o coração dos homens está cheio de maldade. A loucura o domina enquanto vive, e por fim eles se juntam aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não há mais recompensa, porque a sua memória cai no esquecimento. Para eles o amor e o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho com o coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido de roupas brancas e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher que você ama.
todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo trabalho que você realizou com esforço debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vá não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Não são os velozes que vencem a corrida, nem os fortes que sempre triunfam na guerra. Tampouco são os sábios que têm o que comer, ou os prudentes que têm riquezas, ou os instruídos que têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando chegará a sua hora. Como os peixes são apanhados em uma rede fatal e os pássaros são pegos em uma armadilha, assim os homens são enredados pelo tempo de desgraça que cai inesperadamente sobre eles. O valor da sabedoria. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela. Cercou-a e construiu ao seu redor muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, que com sua sabedoria salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre homem. Por isso pensei, a sabedoria é melhor do que a força. No entanto, a sabedoria do pobre é desprezada e ninguém dá atenção às suas palavras. Mais vale prestar atenção nas palavras tranquilas dos sábios do que nos gritos de quem governa tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Um só pecador, porém, pode destruir muitas coisas boas. Eclesiastes capítulo 10. Como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Mesmo quando o tolo anda pelo caminho, falta-lhe bom senso e mostra a todos o tolo que é. Se a ira de quem governa se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade dissipa grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, o tipo de erro cometido por um governante. Os tolos são postos em cargos elevados, enquanto os ricos ocupam cargos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço pode cair nele, e quem derruba um muro pode ser picado por uma cobra. Quem arranca pedras pode se ferir com elas, e quem racha lenha pode se expor ao perigo. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. O proveito da sabedoria, porém, é que ela traz êxito. Se a cobra morder antes de ser encantada, não há ganho para o encantador. As palavras do sábio são agradáveis, mas os lábios do insensato o devoram. No início, as suas palavras são mera insensatez, mas no final são loucura perversa. O tolo fala sem parar. Ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho que leva à cidade. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Bem-aventurada a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças, não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga e por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir, o vinho torna a vida alegre e o dinheiro é a resposta para tudo. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo de seu leito amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Eclesiastes capítulo 11. Sábios conselhos. Atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão carregadas, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas.
Plante de manhã a sua semente, e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Conselho para os jovens: a luz é agradável e faz bem aos olhos ver o sol. Mesmo que um homem viva muitos anos, deve desfrutar de todos eles. Lembrem-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que virá é inútil. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Ande pelos caminhos do seu coração e conforme tudo que agradar aos seus olhos. Mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ira e remova o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eclesiastes capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pela janela se escurecerem, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem vai para o lar eterno e as pranteadoras já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Que grande inutilidade, diz o mestre, tudo é inútil. Conclusão. Além de ser sábio, o mestre também transmitiu conhecimento ao povo. Ele considerou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, e a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Tome cuidado, meu filho, com qualquer coisa além dessas palavras. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. De tudo o que se ouviu, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, até mesmo tudo o que está escondido, seja bom, seja mau.